Salve, salve, graça e paz do Senhor Jesus. Permaneça firme na bendita esperança. Estamos vivendo tempos difíceis, mas talvez ainda não seja o fim. Mas possa ser que seja o fim. Jesus virá a qualquer momento. Pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir daqui a uma década, a um milênio. Nós não sabemos. Sabemos que ele vai voltar. Portanto, nós não devemos presumir o dia de amanhã, preocupados com o que vai acontecer. Nós devemos nos preocupar hoje em estar na presença do Senhor, em fazer a vontade de Deus. Talvez pensando nesta correria desenfreada do ser humano, foi que Deus trouxe esse momento difícil para que o ser humano ficasse numa quarentena, isolado. Um período onde a gente pudesse pensar um pouco mais, refletir um pouco mais. Porque talvez nós estejamos vivendo a nossa vida de maneira animal, de maneira irracional, sem uma reflexão de como nós estamos vivendo diante de Deus. Tá certo? Então, eu gostaria de, nesse momento, através desse meio de comunicação, de chamar a sua atenção para juntos nós meditarmos na palavra de Deus, para que a gente consiga aprender algumas verdades das inúmeras que nós encontramos na palavra de Deus, nas linhas, nos escritos da Bíblia Sagrada. Quantas verdades, quanta preciosidade nós temos na palavra. Mas aí, por causa da nossa correria, da nossa dificuldade do dia a dia, preocupado em trabalhar, em ganhar dinheiro, em viver em função desta vida, das coisas materiais, a gente talvez tenha se esquecido ou não tenha priorizado a palavra de Deus e a vontade de Deus. Então, esses dias de isolamento, ele vai servir para muitas coisas nas nossas vidas, né? Deus está nos fazendo um bem incalculável. Não é só se guardar com medo de uma contaminação, ou quem sabe de transmitir esse vírus, ou qualquer um outro vírus. Mas com certeza, o Senhor ele tem um propósito insondável, muito profundo. Vamos aprender com a palavra de Deus. Vamos aprender com esse tempo que Deus está permitindo que a gente fique em casa. Tá certo? Então eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor, para que a gente, através desse texto, a gente faça uma reflexão de como é que nós estamos lidando com esse momento, que esse momento deveria ser um tempo de calmaria, de serenidade para nós, tá certo? Nós estamos em casa, nós não estamos podendo trabalhar, nós não estamos podendo sair, nós não podemos dirigir, ir na rua, exceto em situações essenciais. E aí, me parece que nós estamos piores do que quando nós estávamos na correria. Será que nós não temos um pouquinho de bom senso, de juízo, para parar esse pouquinho, esse tempo que Deus está nos dando, para refletir mais? Estamos tendo tempo agora, por que a gente vai ficar perturbado, desesperado? O Senhor está nos dando tempo para a gente se organizar, para a gente pensar mais na palavra. E eu quero te dizer uma coisa interessante. Jesus ele viveu uma quarentena. Não sei se você sabia, mas está muito claro no Evangelho que Jesus passou um período de 40 dias no deserto. Tá certo? Então ali foi uma espécie de quarentena. Eu gostaria de chamar a atenção para o texto de Lucas, no capítulo 4, apenas os 4 primeiros versículos, para a nossa breve reflexão, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Interessante. Como se não bastasse aqui o momento de dificuldade, de sofrimento, de teste pelo qual Jesus passou ali no deserto,
ainda vem o diabo para terminar de bagunçar a coisa, de complicar mais a vida de Jesus. E aí hoje, nesse período que nós estamos em casa, isolado de muitas coisas, sendo provado em muitas coisas, sendo obrigado a depender de Deus, aí a gente fica meio que num parafuso, desesperado. Né? Cuidado, que o diabo se aproveita dessa situação para dizer que você vai morrer de fome, que a sua água vai ser cortada, a sua energia, a sua internet, e não sei o que, você não vai receber salário, e aí vai acontecer uma série de coisas, e você tem que fazer alguma coisa, senão você não pode ficar sentado esperando a desgraça. Cuidado. Do jeito que o diabo atentou Jesus ali no deserto, naquele momento, que foi necessário que Jesus passasse por aquela experiência, aquela quarentena, aquele período de isolamento, para que os propósitos de Deus se cumprissem. Também nós estamos isolados, porque Deus tem um propósito nessa situação. Então nós temos que tomar cuidado para que o diabo não venha nos atrapalhar e impedir de que a gente dependa, de que a gente aprenda a dependência da palavra de Deus. Tá certo? Então eu quero te chamar a atenção para refletir nesse texto e aprender com Cristo, aprender com aquela experiência que Jesus viveu ali no deserto, a fim de que eu e você, que a gente tenha melhores condições de enfrentar esse momento de crise, esse momento de isolamento. Então eu quero chamar a sua atenção para refletir sobre Jesus, sobre o que ele passou, sobre o que ele viveu, sobre os seus ensinos, para que a gente aprenda biblicamente a maneira correta pela qual nós devemos lidar neste mundo, com as investidas do maligno, e principalmente que a gente venha lidar com o nosso comportamento, com o nosso caráter, que muitas vezes tem nos colocado em situações complicadas, tem atormentado a nossa vida. Então, nós precisamos aprender com o Senhor. Eu acredito que esse tempo de isolamento vai ser um momento assim precioso para a gente aprender com a palavra de Deus, tá certo? A gente aprender como é que Jesus viveu isso, como é que ele venceu, como é que ele suportou, por que Jesus passou por isso? Então, algumas perguntas, nós vamos ter muito tempo para pensar sobre isso. E essa meditação aqui é exatamente para te instigar, para dar uma cutucada aí na sua consciência, no seu coração, para você pensar. Porque senão a gente imagina, não, foi uma recomendação das autoridades, uma recomendação do governo. Certo. Mas e a palavra de Deus não fala nada sobre esse momento? Não tem nenhuma orientação como é que a gente deve se conduzir? Será que a nossa preocupação é usar máscara e álcool gel? Tomar banho 10 vezes por dia? Viver dentro de molho na água igual um hipopótamo, um animal? Vamos aprender alguma coisa. Tem lições mais importantes do que simplesmente cuidar do nosso corpo, que é necessário. Devemos tomar muitos banhos, devemos usar o álcool em gel, devemos usar a máscara se for necessário, devemos seguir as recomendações do Ministério da Saúde. Por que nós temos dificuldade de seguir as orientações da palavra de Deus? Por que nós seguimos a quarentena, o isolamento do governo, porque ele recomendou, e nós não seguimos a orientação da palavra do Senhor e nós não trazemos para a nossa vida assim um tempo de isolamento do pecado, das coisas deste mundo. E a gente realmente tenha aquele tempo de mais comunhão com Deus, de mais crescimento espiritual. Sabe por que nós não conseguimos fazer assim? É porque a nossa vida é uma vida vazia da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi dado a nós, que foi selado em nossa vida, nós temos o selo, nós temos a presença do Senhor em nossa vida, parece que não existe. Parece que nós estamos igual ao Antigo Testamento. O Espírito Santo vem e volta, sendo que nós estamos numa época em que o Espírito veio para estar conosco, para habitar no nosso coração, para sempre, até o dia do Senhor. E por que nós não estamos conseguindo lidar com essas questões? Por que nós não estamos conseguindo aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas? Principalmente nesse tempo. Porque, meus irmãos, cá entre nós, o que tem de gente desesperada agora esses dias, podendo ficar em casa tranquilo, esperando essa praga, essa peste passar,
essa pandemia global passar, o que tem de gente desesperado, chorando, o que tem de gente com a mão na cabeça, achando que foi o fim, como diz a palavra, é o princípio das dores, ainda não é o fim. E eu quero chamar a tua atenção, porque tem muitos crentes preocupados, tem muitos crentes que estão agora sem saber o que fazer. Sabe por que essas pessoas estão assim? Sabe por que os crentes estão assim? É porque falta uma vida cheia do Espírito. Então, para que a gente alcance o propósito de Deus, viva o propósito de Deus, como Jesus viveu, como ele atravessou ali a quarentena, ele venceu naquela quarentena, naquele isolamento do deserto, ele venceu o desejo, ele venceu a carne, ele venceu a tentação, ele venceu a provação, ele passou no teste, porque ele já era aprovado. Por que nós não conseguimos alcançar o propósito de Deus? Por quê? Jesus alcançou. Eu quero chamar a tua atenção. Primeiro ponto. Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E ele foi para onde? Para o deserto, para a provação. O Espírito Santo lhe conduziu para aquele momento de prova, de teste, de quarentena, de isolamento. O Espírito Santo deve nos conduzir também nesse momento, para que a gente viva, para que a gente aprenda. Portanto, querido, tenha uma vida cheia do Espírito. Jesus viveu assim. Ele enfrentou todos os desafios dirigidos pelo Espírito Santo. E ele ele cumpriu a vontade de Deus. E esse texto está registrado na Bíblia. E um dos propósitos dele é para que hoje nós, nesse deserto, nessa tribulação, nessa provação, que a gente viva a vontade de Deus, que a gente viva a vontade da palavra de Deus, e não a vontade de A, a vontade de B, ou que a gente seja manipulado por situação A, por situação B, fazendo o que fulano disse, o que alguém disse, porque o mais importante, aquilo que verdadeiramente vai nos assegurar a vida eterna, garantia eterna, é fazer a vontade do Senhor. O mundo passa com seus prazeres, o mundo passa com as suas propostas. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Olha só, que bênção. Portanto, tenha uma vida cheia do Espírito. Tenha uma vida. Porque a minha pergunta é, como é que você está lidando com esses desafios? Como é que você está lidando com o hoje, com o isolamento, com a quarentena? Você está lidando com suas próprias forças, com sua capacidade, com sua sabedoria? Ou você entende que é necessário que a sua vida seja mais controlada pelo Espírito, mais guiada, mais direcionada pelo Espírito Santo? Só é possível vencer a carne, só é possível vencer o mundo, o maligno, se nós andarmos no Espírito. Paulo disse para os Gálatas: andai no Espírito e jamais vocês satisfarão os desejos da carne. Andar no Espírito. Ser controlado pelo Espírito Santo. Orar ao Pai em nome de Jesus pedindo: meu Deus, guia-me nesse momento, que eu não sei o que fazer, que eu não posso fazer muita coisa. Guia-me principalmente nesse momento. Principalmente nesse momento. Porque do contrário, você pode ser atacado por uma situação de opressão e de depressão. Sabia? Esse momento de isolamento, o ser humano não foi feito para estar assim isolado. Deus não nos fez assim. Nós somos seres relacionais. O ser humano, quando ele se sente sozinho, ele entra no desespero. Mas é aqui que o Espírito Santo entra em ação. Mais ainda, uma ação mais efetiva, porque ele está presente. Ele é o nosso companheiro. Ele é o seu companheiro. Ele é o seu consolador. Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar outro consolador, que vai estar com vocês para sempre. Para sempre. Vocês não ficarão sozinhos, abandonados, esquecidos. Jamais. Jamais. Eu vou mandar alguém para cuidar de você. E ele mandou. O Espírito Santo veio. Mas eu te pergunto, cadê o Espírito Santo? Está na Bíblia, ficou lá em Atos. Apareceu em Atos e nunca mais, quando encerrou o cano do Novo Testamento, aí o Espírito Santo ficou encerrado também.
O Espírito Santo está na tua vida? Demonstra isso. Demonstra isso. Louvando, adorando, celebrando, lendo a Bíblia, orando, fazendo a vontade de Deus, tá certo? Ajudando alguém se for preciso, se você for solicitado, que tiver que socorrer alguém, faça isso. Viva uma vida plena. A palavra do Senhor diz, em tudo dai graça. Regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Se alegre com o Senhor. Então a primeira verdade, primeira situação que Jesus pôde viver na sua vida é porque ele tinha uma vida cheia do Espírito. E ele venceu o deserto. Ele venceu o desejo da carne. Ele venceu a soberba, a ostentação. Ele venceu a idolatria. Ele não se rendeu. Sabe por quê? Ele era controlado pelo Senhor. Ele era submisso ao Senhor. Ele ouvia a voz do Senhor. Tá certo? Segunda verdade, dentro desses dois versículos, é que nós devemos ter uma vida submetida à palavra de Deus. Tenha uma vida submetida à palavra de Deus. A sua vida deve ser regida pela vontade de Deus, através dos princípios da sua palavra. Diante das privações e necessidades físicas, Jesus se submeteu à palavra de Deus, à vontade divina. Teve fome, sentiu necessidade. Na quarentena, ele sentiu necessidade. Suas forças físicas, seu alento físico estava indo. A fraqueza do corpo, da matéria, ela se manifestou. Queridos, é natural. É natural que nesse momento as nossas fraquezas elas se manifestem. A ansiedade, preocupação, o desespero. É natural que isso ocorra nessa situação, nesse momento. É natural. Mas isso não vem para nos matar, para nos destruir. É aqui que o poder de Deus se manifesta, na fraqueza. Porque na nossa fraqueza, nós não vamos dar vazão ao pecado. Até porque pecado não é alimento, pecado não é remédio e nem vitamina. Pecado é um vírus, pior do que o corona, pior do que essa Covid-19. Porque a Covid-19, o coronavírus, no máximo, ele mata o corpo físico, no máximo. Em alguns casos, ele pega um corpo já sofrido, doente, afetado por outros vírus, outras doenças, e ele vai lá e termina de matar aquele corpo, que já está num processo de decadência. Mas o pecado, você pode ter a melhor saúde, você pode ter a imunidade em 1000%, certo? Você pode estar com seu vigor, se alimentando bem, fazendo atividade física, fazendo tudo que reza os mandamentos de uma boa saúde, de uma boa educação alimentar. Mas o pecado, ele vem e ele destrói. Portanto, nesse momento de fraqueza, você deve dizer como Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, a palavra de Deus, nesse momento, ela vai nos sustentar. Só que tem um detalhe. O que o diabo disse? Se tu és o Filho de Deus. Não necessariamente duvidando da divindade de Cristo, mas levando ele a perder o foco da vontade do Pai. Ele diz: transforma essas pedras em pães. Transforma. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tu podes. Faz isso aqui. Vai, resolve teu problema. Teu problema é fome. Teu problema é essa necessidade aqui. E Jesus estava preocupado não com as necessidades materiais, mas com a sua necessidade espiritual. E a necessidade verdadeira de Cristo era fazer a vontade do Pai, era seguir a palavra, era cumprir com a palavra de Deus, com o propósito, com a sua missão aqui na terra. Querido, nós estamos preocupados com coisas passageiras. Existem outras coisas pelas quais nós devemos nos preocupar, mas do jeito que o diabo agiu lá, ele está agindo hoje também, querendo que a gente transforme pedras em pães. Ou seja, que a gente use todos os meios que possuímos para o nosso próprio fim.
para o nosso próprio interesse. A qualquer custo. O nosso interesse, a nossa individualidade. Ele quer que esteja em primeiro lugar. Mas não é assim. Quem tem que estar em primeiro lugar é Deus. É a palavra, é a vontade do Senhor é que tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. É o Senhor que tem que estar em primeiro lugar. Nós não devemos pensar em fins pessoais, materiais, em interesse próprio. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Como é que você está glorificando a Deus? Como é que você pode glorificar a Deus nessa quarentena, nesse isolamento? Lembra da história do povo no deserto? O povo de Israel, que viveram também uma quarentena, né? Mas não foi de dias, de meses, foi de anos. Ali era para ser um período muito curto, um espaço de tempo muito pequeno, para que eles chegassem na terra prometida. Mas o pecado, meu Deus, eita que o pecado, eita que o ser humano, sempre querendo se colocar em primeiro lugar. E ali eles deixaram de olhar para a vontade de Deus, de confiar na palavra de Deus, em todas as demonstrações que Deus havia manifestado a eles. Não foi suficiente. Na primeira oportunidade eles murmuraram, reclamaram, se rebelaram, queriam voltar para o Egito, queriam fazer a vontade deles. E aí o Senhor foi lá e disse: vocês vão ficar aí 40 anos. Essa geração aí vai perecer. Os filhos é que vão tomar posse da promessa que eu fiz a Abraão, a Isaac e Jacó. Eles perderam a bênção. Eles morreram ali no deserto. Mas é interessante que isso não anulou a palavra. Isso não anulou a providência divina. Eles não morreram de fome, eles não morreram de sede, ninguém andou nu, ninguém andou descalço ali. Eles morreram por causa do pecado. Eles morreram por causa da desobediência. A terra engoliu alguns por causa da desobediência. As serpentes mataram alguns por causa da desobediência. Alguns foram consumidos por causa da desobediência. Não foi porque faltou água, não foi porque faltou pão. O pão do céu estava ali todos os dias, sendo dispensado sobre eles, para a manutenção deles. Então, querido, viver para a glória de Deus é depender do sustento celestial. Não é fácil, é difícil. Porque a fraqueza humana, ela bate. E quando a nossa fraqueza se manifesta, que a nossa necessidade material se manifesta, é preciso que a gente realmente tenha a nossa vida dirigida pelo Espírito Santo, para a gente não fazer besteira. Porque senão faz besteira. Mas muitos hoje estão transformando pedra em pães. Como? Como, pastor? Eu te digo. O que eu vi hoje, esses dias, o que eu tenho visto através dos jornais, até eu vi com os meus próprios olhos, onde a gente mora, né? Pessoas numa correria desenfreada, esvaziando as prateleiras do comércio. Comprando tudo, não 1 quilo de alimento ou 1 quilo de produto, mas comprando tonelada. Tonelada, com medo de morrer de fome, com medo de morrer de necessidade. Que coisa estranha, interessante, né? Absurdo. Eita, que o ser humano tem um medo de morrer, tem um medo de passar necessidade. E esquece da necessidade principal, que é a presença de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a paz com Deus. Essa é a principal. E aí as pessoas desesperadas. Outros que compraram todo o álcool em gel que tinha disponível no mercado. E deixaram a maioria sem 1 ml. Pessoas que comprou aí de galões. Não é de 1 litro, 1000 ml, 500 ml, 2 litros. Não, galões. Galões de 5 litros de álcool gel. Toda a matéria-prima que tinha nas farmácias de manipulação, que elas estavam autorizadas a produzir nesse momento. Poucas pessoas compraram tudo. E os demais ficaram sem álcool gel. Mas, querido, ninguém vai se salvar, porque está com a casa abastecida, porque está com a casa cheia de alimentos, a despensa está lotada.
O produto sanitário está ali para fazer a higiene, o galão de álcool gel está ali, ninguém vai se salvar, porque está recebendo salário, porque a conta bancária está gorda, ninguém vai se salvar. A palavra diz, se o Senhor não edificar a casa, o trabalho do construtor, inútil. Se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar, o trabalho do guarda, do vigia será inútil. Inútil. Tudo que a gente venha fazer, na verdade, não há nada que a gente possa fazer para cuidar da gente, para proteger, para sustentar e para nos manter de pé, principalmente nesse tempo difícil. Não há nada que se possa fazer. Só o Senhor. Isso já dizia o Salmo 127. O Salmo 128, logo na sequência, ele fala que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Querido, somente Cristo é quem pode nos dar a vitória, nos guardar, nos libertar, nos proteger, porque a Ele foi conferido todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Mas é necessário crer, é necessário depender do Senhor, é necessário esperar no Senhor. Uma vida cheia do Espírito, uma vida submissa à palavra. Jesus até poderia ter transformado pedra em pão e assim resolver o seu problema. Poderia sim, sem nenhuma dificuldade, porém ele decidiu depender do Pai e da sua palavra. É sabido, meus amados, que o homem, ele carece, ele necessita de sustento material. Mas o sustento material não supre todas as necessidades que de fato o homem tem. A gratificação material dos desejos físicos jamais poderão satisfazer os anseios mais profundos do coração do homem. Jamais. Porém, a palavra de Deus e a oração são os únicos suprimentos de sobrevivência e perseverança que temos. Portanto, se atenha ao Senhor, se atenha à sua palavra, se submeta a Ele em oração, viva em todo o tempo, não somente nesse isolamento, mas em todo o tempo, viva em comunhão com o Senhor, viva desfrutando da paz que o Senhor pode oferecer, esteja sempre em oração, leia a Bíblia, cante louvores, reúna sua família todas as noites. No momento que você assim desejar, reúna a sua família, faça culto com a sua família, reúna a sua família, agradeça ao Senhor, interceda pelas outras pessoas que estão lá fora, carecendo do Senhor, tá certo? Faça isso, viva para a glória de Deus, confie no Senhor. Ele diz, não te deixarei, nem te desampararei, lança o teu cuidado no Senhor, aos pés do Senhor, e Ele vai abençoar a tua vida. Tá certo, meus amados? Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração, na sua vida, e tenha uma vida cheia do Espírito, uma vida submetida à palavra de Deus e à vontade de Deus. É isso que Ele quer. Tá certo? Um beijo no seu coração, tudo de bom. E se Deus permitir, nós vamos estar nesse tempo servindo ao Senhor com alegria e nos dirigindo aos irmãos sempre através dos meios que o Senhor disponibilizou para nós. Um abraço bem forte em nome de Jesus. Amém.